Queridos amados, amados do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, bendito a todos, bendito, bem-aventurados todos vocês, aos que não me conhecem, meu nome é João, seja bem-vindo ao canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui nós passamos as mensagens do Senhor para aqueles de fala em português, não é isso? Está muito frio, amados, por aqui, o inverno está chegando, está ficando esquisito mesmo. Mas as neves, a gente olha no topo das montanhas, você já vê assim as neves no topo das montanhas, já caindo assim, forte mesmo. Mas vai ficar, de agora em diante eu acredito que as coisas vão ficar mais e mais frio. E eu acredito que de hoje, daqui em diante as profecias vão ficar mais e mais evidentes, como já é agora. Muitos irmãos assim com sonhos que aconteceu no inverno, né? Meus amados, o que eu tenho para vocês hoje é uma mensagem que o Espírito Santo deu para esse profeta, pastor profeta, e ele recebe muitas vozes, já falei aqui constantemente, Kevin é o nome dele, ele faz o culto dele, o Espírito Santo conversa com ele, tipo assim, fala para eles isso, fala para eles, muito lindo, certamente o Kevin tem me ajudado muito, interessante. Ele é Kevin, ele é pastor, ele é capitão de piloto, de capitão, e ele foi para o céu, o Senhor só chamava ele de Kevin, só Kevin, todos esses títulos que ele tem, internacional, escola, aquilo outro, só Kevin. Olha só como é simples o Senhor, porque ele explicou isso muito claro, que todos os títulos que ele tem, né, as escolas que ele abriu, foi o Senhor que deu, ele viu lá no céu, né? Então não podemos gabar de nada mesmo, né? Kevin, então essa mensagem é dele. E antes de eu passar essa mensagem, esse outro profeta, pastor, acredito aqui, deu a mesma mensagem também, no sentido que eu vou falar aqui. Então, assim, amados, o Senhor está falando essas novas coisas que a igreja dele não tem pegado por 2000 anos, né? Não é uma mensagem popular, não é uma mensagem popular. Eu acredito que um dos nossos pastores, Espírito Santo, ele sentiu isso também, o nosso pastor. E não é uma coisa popular, porque nós vamos falar sobre o que é tão pregado no cristão, que é o pecado. Nós vamos ver aqui o que o Espírito fala aqui. Eu percebi isso hoje, que aqui nos Estados Unidos não tem tanto essa coisa, né, de pregar sobre o pecado, mas eu aí no Brasil sinto que tem muito disso, né? Interessante a diferença de cultura, né? No Brasil tem, é o que eu sinto nos e-mails recebidos, que eu recebo dos irmãos ao redor do mundo, que irmãos com problemas já com problema, tentando, né, lutando contra querer ser, eu não gosto nem de usar essa palavra, tá, queridos? Porque causa tantos transtornos para as pessoas, mas lutando no caminho do Senhor, e eles vão para a igreja e saem piores. Não falar mal das igrejas, não é isso, mas perder o barco é muito forte aí no Brasil, parece, né? Aqui não é tanto, tá, queridos? Aqui não é tanto, muito pouco falado. Você vai ver aqui a mensagem do Espírito Santo, o Senhor está falando muito sobre as pessoas, que o importante é o caminho com Ele. O importante é o caminho com o Senhor, em vez de você ser tão focalizado, em vez das pessoas falar tanto para você para focalizar no pecado. Vamos ver por quê? Eu fiz um estudo aqui com as escrituras, tá? Tudo com a escritura, eu vou mostrar para você que sim, realmente nas escrituras falam que o importante é o Senhor e não o seu pecado. Mas vamos ver aqui só o que o Espírito Santo fala por intermédio do pastor profeta Kevin. E ele começa: o fogo limpador, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então aqui ele está repetindo Mateus 3,7, cujas alpacas eu não sou digno de levar, ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isso aqui ele vai tocar mais tarde sobre línguas, o Espírito Santo vai falar sobre isso. E aqui está o Espírito Santo falando para ele, ele tinha acabado de dar 1h30 de culto, né, de serviço, aí no Brasil, não sei, acho que é culto, fala aí.
E o Espírito Santo começou a aparecer para ele e falou, fala para ele, aqui está, cada pessoa aqui, o Espírito Santo falando para ele falar, eu tenho limpado um caminho para você. Imagina então, ele está falando não sei quantas pessoas, 200, 300, muito, muito grande. Comece a imaginar aqui, amados, que cada pessoa tem pecado, como a gente vai ver as Escrituras. Entretanto, parece que o Senhor, nem o Espírito Santo, nem o Abba liga para isso. Ó. E aqui aqui o Espírito Santo fala, com cada pessoa sentada lá, eu tenho limpado um caminho para você. É um bom caminho. Esse caminho chega um final esperado. Escrevi mal aqui, mas vou corrigir. Então, aqui está o Espírito Santo falando para todas aquelas pessoas. Interessante, ele falou, continue no seu processo de perfeição e nisso você vai me conhecer. Não fala nada disso. Nunca está escrito em lugar nenhum esse processo de perfeição. Tá? Meus amigos, eu falo tanto nisso por causa dos e-mails que eu recebo e realmente isso não foi pregado e há muitas pessoas que eu não escuto isso tanto de pregadores, mas há muitas pessoas passando por momentos difíceis por causa desse peso, desse fardo que foi colocado nele, tá? E imagine quem ama fazer isso. O próprio maligno, você vai ouvir da boca de Deus que o maligno, ele adora apontar o pecado das pessoas. O Espírito Santo fala, eu tenho limpado um caminho para você, isso é você aqui ouvindo, tá, mano? É um bom caminho, esse caminho chega no final esperado. O Espírito Santo continua, eu tenho escolhido um caminho para você, eu tenho limpado um caminho para você. Cada pessoa aqui, eu tenho limpado um caminho para você. É um bom caminho, um caminho bem iluminado. Olha que lindo o Espírito Santo falando aqui para as pessoas sentadas lá. Como eu te falei novamente, eu continuo batendo nesse teclado. Ele não está nem aí do seu jeito que pecado ou sem pecado. Vamos colocar dessa forma. Ele interessa no seu caráter. Vamos falar mais sobre isso. O Espírito Santo continua. É um futuro maravilhoso, brilhante, é a tradução no inglês. E um final esperado. Eu já falei aqui várias vezes, nós vamos ver isso através das Escrituras, que se você está no Senhor, você está andando com o Senhor, o seu final é esperado, você vai ser salvo. Você vai ser salvo do jeito que você vai ser salvo, porque o Senhor não está vendo você salvo por causa se você tem ou não tem pecado. Eu estou falando isso de ironia, tá, querido? Porque todo mundo tem. Eu falo de ironia. Para cair a ficha um pouco, para ajudar as pessoas. Você vai ser salvo independentemente do seu pecado, se você aceitou ele e você anda com ele. Ponto final. Assim diz ele, assim diz o Espírito Santo, aquilo que você está ouvindo aqui agora, assim diz as Escrituras. Não foi ensinado, entretanto. Agora entendo que é difícil realmente cair a ficha para a igreja, né? Por 2000 anos não tem sido ensinado isso. O Espírito Santo fala, retire a água do homem interior, isso aqui está se referindo a Efésios 3,16, da fonte, ou seja, cisterna, acredito que ele falou o nome Shiloé, porque isso aí era aquela fonte que era perto do templo, de suas partes internas. Então, o Espírito Santo quer que você tire essas coisas dentro de você, ele vai falar o que é, e ele fala que traga para frente os mistérios de Deus, quer dizer, essa fonte que está dentro de você, e está dormindo dentro de você, um mistério de Deus, o Espírito Santo fala, traga para frente, para a tona. E ele fala que o Espírito Santo está falando, eu quero orar para você, o desejo de Deus para a sua vida. Ele está falando aqui, amados, de orar em línguas. Kashibara karikara shirmana, shishiroa pakara shiranoa. E que eu, apesar de estar na igreja por mais de 40 anos, nunca foi me ensinado isso, a exceção agora, já vindo pelo Kevin, vindo de outras pessoas. Eu vou falar aqui, por aqui, quando ele estava conversando com Jesus, e Jesus falou para ele, há duas coisas somente. Como é que fala em inglês? Me aceite e ande comigo. Só isso que Jesus falou para ele. Não é isso que o Espírito Santo está falando aqui?
Não é isso que fala as Escrituras? Você só tem que aceitar Jesus no seu coração. Muitos já aceitam sem conhecer Ele. Coisa do coração. Muitos já aceitam nosso Senhor Jesus Cristo sem conhecer Ele. Mas é só isso que precisa, querido, para você ser salvo. Ponto final. Você fala, João, por que eles não... Por que falar do pecado? Não, a gente não cansa de falar do pecado. Bom, é porque é isso que o inimigo quer. Você vai ver aqui que o próprio Jesus tem falado. Se você ouve os sonhos da irmã Erin, é muito mais fácil, então, de mostrar isso para você, porque o Senhor vem e fala, né, queridos? O Espírito Santo, ele quer falar, ele quer orar por você. Ele falou que eu quero orar para você o desejo de Deus, ou o desejo perfeito de Deus para a sua vida. Romanos 8, 15, 26, 27, que fala que o Espírito Santo é o Espírito de adoção. Ele quer orar por você, amados. O Espírito Santo está dentro de você, orando o desejo perfeito de Deus. Que negócio maravilhoso. Isso aqui é o Kevin falando. O Espírito Santo fala mais. Então, o que ele está falando aqui, é claro, é um resumo de 1h30, né, querido? Mas aqui no final, o que o Espírito está falando, claramente falando para ele, para falar para a igreja dele, que o Espírito Santo quer uma voz. Ele fala mais aqui. Então, o que o Espírito Santo está falando aqui, amados, que nós somos como se estivéssemos num avião, em piloto automático, ou seja, você está dentro do avião, o Espírito Santo é o piloto, e o avião, o que é que ele vai indo, né? Ele não para. E o vento vem, bate, leva o avião para cá, leva para cá, isso aqui é a tribulação que a gente passa, mas o avião não para e vai chegar na destinação que foi marcada para chegar. Então, um bom resumo disso que nós estamos falando, né, querido? Não interessa o vento que bate, isso, aquilo outro, o avião está seguindo sempre. O Espírito Santo quer isso, quer fazer isso, ele quer orar por nós. O Espírito Santo está falando de novo que o caminho tem sido pago e o Espírito Santo está intercedendo por você. Desculpa isso na minha garganta, querido. O caminho tem sido pago. Eu já venho falando nisso nesse canal várias vezes, continuo falando porque isso fala as Escrituras e o Senhor Jesus Cristo já tem falado isso várias vezes. Eu dei tudo para você. Eu dei tudo para você. Jesus falou isso. A Escritura fala isso também. Jeremias 31, 34 fala exatamente isso. Nós vamos ler mais tarde sobre isso, tá? Sobre isso, porque parece que isso não é popular. Não é popular. Eu vou continuar falando nesse teclado porque é isso que o inimigo quer que a igreja dele pense. Que a igreja dele continue sendo dormindo, abafando os filhos de Deus nesse tipo de coisa. Então o Espírito está falando que o caminho já foi pago. É por isso que o Espírito Santo não quer saber que se você tem pecado ou não tem, principalmente aqueles que estão sentados na congregação, na congregação do Kevin. O Espírito nunca pergunta se eles têm pecado. Entretanto, se eles estão sentados lá, é porque eles já decidiram seguir Jesus, não é isso? Claro, eles estão lá para isso. Você vai para a igreja, não é para isso? Porque você já decidiu, é claro, eu estou falando que ele já decidiu que Jesus é seu Deus. Eu estou falando para isso, tá? Tem um outro lado de pessoas também que vão ser salvas pelo um coração bom, que fazem também só boas obras. Eu estou falando mais desses aqui que já decidiram Jesus, que é o Jesus, decidiram que Jesus é o Deus dele e decidiram caminhar com o Espírito Santo, caminhar com o Senhor, caminhar no caminho dele. É interessante, você vai ver que a própria tradução do pecado no Antigo Testamento, eu não pus aqui, é simplesmente perder o caminho. Vocês vão ver isso aí. H262, parece, eu vou ver aqui. Eu quis trazer só isso aqui bem rapidinho, mas tá em inglês, desculpa, eu não devo fazer, não fiz nada disso aqui, mas isso aqui é quando Jesus falou falou para ela que, para essa prostituta, que eles queriam jogar a pedra nela, porque ela pecou, e etc. E o Senhor falou para ela, né? Falou, então depois falou para ela, vai e não peque mais, né? E ele falou para ela, aqui está 264, eu acho que não tem jeito de eu mostrar aqui para vocês, mas se vocês olharem aqui, se eu tirar o mouse, vocês não verem, tá? Na terceira parte ali, que fala G3313, fala propriedade de miss the mark, ou seja, perder a marca, né? Perder a marca, quer dizer, aquela marca que você faz
ou seja, um caminho que você está seguindo, é perder a marca. Essa é a tradução do pecado aqui. G264, você pode ver que G2C4, a maioria deles, entretanto tem G266, eu não devo falar isso mais tarde, que isso aqui é mais ofensa. Mas, entretanto, a palavra pecado tem sido traduzida 4 vezes diferente no Antigo Testamento, 2 vezes diferente no Novo Testamento. Mas aqui seria perder o caminho, perder a marca do caminho, sabe? Eu só queria mostrar isso aqui interessante, depois eu faço um estudo depois sobre isso, se necessário. Mas a moral da história é essa mesmo, é você perder a marca do pecado, ou seja, a direção, o caminho do Senhor, o caminho do Senhor. E ele falou que esse caminho já tem sido pago, só precisa você andar, querido. É exatamente isso que ele falou para esse outro profeta, pastor aqui, que você só tem que aceitar Jesus. Jesus falou para ele, as pessoas só têm que me aceitar e andar comigo, porque já está tudo pago, querido. Eu vou falar as consequências, entretanto, de quando você quebra, você perde a marca, vou colocar dessa forma. E aqui ele fala, e o Espírito está intercedendo por você, ele está intercedendo por você, o Espírito Santo fala, ele precisa de uma voz, e ele precisa que você dê a ele uma voz em orar os mistérios de Deus, ou seja, orar em línguas. Isso aqui eu queria passar aqui para vocês, que o Espírito está pedindo para as pessoas orarem mais em línguas. Eu sei que o Senhor tem pedido isso de mim também, e eu estou começando a orar em línguas também. Meus queridos, a gente vai falar mais sobre orar em línguas. Ele fala, não precisa se preocupar com o que você está falando, somente fale. Quando você ora em línguas, a sua mente não tem frutos, quer dizer, você não está pensando sobre a mente. Eu mostro aqui para vocês. O Espírito Santo está falando, eu pego a sua mão e te guio através do resto da sua vida. O Espírito Santo está pedindo para os filhos dele, já foi falado aqui, o Senhor tem falado para outro profeta que eu mostrei para você, que os filhos dele não olhem em língua, porque justamente, é claro, o inimigo procura enganar ao cristão em todas as viradas, né? E isso aconteceu na minha igreja, por isso que a minha igreja, que eu estava há 30 anos, apesar de ser farisaicos, obedecer às leis e mandamentos, o Senhor arrisca, assim como também as festas santas, etc, etc, etc. Não era encorajado a orar em línguas, porque era coisa de maligno, etc, aquilo outro. E a gente nunca fizeram isso, ó. É claro que isso vem do maligno, é claro que o maligno tem a língua deles também, né? Em todas as rodadas, o maligno procura enganar o cristão, para que o cristão não venha saber o potencial completo que ele tem no Senhor. Orar em línguas, amados, é só você... eu, por exemplo, eu falo inglês, português e espanhol, um pouco do espanhol. Eu tinha uma certa dificuldade de querer aprender a orar em línguas, porque eu ficava procurando pronome, verbo, isso, aquilo outro, tá? E não é isso, queridos. Eu comecei a orar em línguas por 2 coisas. Eu comecei a orar sozinho por 2 coisas. Que primeiro, eu não quero que o inimigo escute o que eu estou orando. Isso é uma coisa bem pessoal, eu não quero, né? E a segunda é que quando eu oro em línguas, ou seja, eu tenho um pensamento e eu falo em línguas, eu sei que o inimigo não entende, mas que Deus perfeitamente entende o que eu estou falando. Isso eu sei 100%, queridos, 100%. Então, orar em línguas, você só fala o que o Espírito quer que você só fala, você abre sua boca e fala. Kashibarak, shikarak, shikamakona, konabashi, kona, sisora, konabakana, makuna shinaru, naru marashinana. Entendeu? Você só fala dessa forma, você está orando em línguas com o Senhor. É claro, é claro, isso aqui é pessoas que já estão no caminho, pedem ao Senhor para te ensinar, para o Senhor para te ajudar nisso, mas é só isso que o Espírito Santo está pedindo, porque ele intercede, ele está dando a mão para você, e ele quer que você pegue essa mão, porque ele quer interceder, ele quer orar para você no trono de Deus. E é claro, eu preciso dele, né, amado? Eu preciso dele. Minhas orações poderia ter sido melhor, e não é. Eu estou muito, muito feliz de ter pegado aqui esse vídeo do Kevin e do Espírito Santo falar isso para a gente, né? Que ele quer orar, ele está intercedendo por nós. Intercedendo por nós. E o Kevin aqui, ele orando em línguas, né? Aqui. Deixa eu ver se eu pego, foi no finalzinho aqui. Aí está.
Ele está orando em línguas. Isso é línguas, queridos. Agora o que ele está falando é o seguinte, que ele está orando em línguas, ele está ouvindo ele em inglês. Em inglês. Então é isso que o Espírito Santo está pedindo para todos vocês. O Espírito Santo está falando, eu estou disposto, pega a minha mão, eu vou te guiar o resto da sua vida. E o Espírito Santo está falando, eu vou garantir a você que tudo seja realizado. Tudo seja realizado. O Espírito Santo está falando, ele quer garantir que tudo aquilo que quando você foi criado, sua alma foi criada, o Senhor deu para você um futuro maravilhoso, Ele deu para você muitas coisas para você, e muitas vezes a gente perde esse barco por causa disso, querido. O próprio Kevin aqui falou quando ele foi para o céu, ele foi revelado isso para ele só tinha completado 35%, somente 35% do que o Senhor tinha colocado para ele, para completar a assunção, 35% só. Então, o Espírito Santo, ele vai garantir, mas ele vai guiar nós e a gente vai fazer essas coisas que Deus tem dado para nós em primeiro lugar. Olha que lindo, queridos. O Espírito Santo realmente tirou todo esse fardo de nós, para falarmos em Espírito. Note que nada disso, amados, é relevante ao pecado. Relevante. Nada. É só no amor que você tem por Deus e você quer seguir Ele. Só isso. Só isso. E ele fala mais aqui, o Kevin fala orando em línguas. Ele estava orando em línguas e ele ouviu o Espírito Santo falando com ele. Fala para eles. Eu estou lá para pegar as mãos deles e orar e pegar o caso deles. Ou seja, a situação que você está. O Espírito Santo está voluntariando para pegar a sua situação e levar para o Pai. Ele falou aqui o Espírito Santo para fazer o desejo perfeito do Pai. Para revelar os mistérios que não estão mais escondidos. E o Espírito Santo fala para todos eles, vocês são chamas de fogo. Eu vou parar por aqui. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa mensagem. E aqui está a mensagem para todos vocês, amados. Todos vocês, eu gostaria de encorajar vocês a começar devagar a orar em línguas. E você ora do jeito que é claro, você não precisa entender o que você está orando, mas o Espírito Santo, e você está dando a voz para o Espírito Santo. Ele está intercedendo por você. Olha só, eu até queria mostrar isso aqui para vocês. Então, ontem quando eu abri a Bíblia aqui para olhar aqui, falou para mim que o rei Davi estava intercedendo pelo rei Davi, falou o nome da pessoa. Eu saquei na hora, que é a resposta do Espírito Santo, intercedendo pelas minhas orações em línguas. Faça então, meus queridos. E é claro, nós estamos falando aqui igual o Kevin, que ora 10 horas, ora um dia inteiro línguas, né? Essas coisas todas. Eu já venho fazendo isso há muito tempo. Começa então, eu acredito, amado, 5%. É eu que eu vou fazer. Vai começar com 5 minutos aqui, 10 minutos aqui, etc., né? Conversando. Porque isso é um dos grandes mistérios de Deus, que já não é mistérios mais, está revelados, meu querido. É o poder que você tem em conversar direto com o Pai, e o Espírito Santo está intercedendo por você, Ele está falando por você, Ele está mostrando a sua situação para o próprio Pai, e o inimigo não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Ele não entende quando você fala em línguas, ele simplesmente não entende. Então eu queria falar isso para vocês, orar em línguas é muito, muito importante. O Espírito Santo está pedindo uma voz para você, para orar em línguas, amados, para orar em línguas. Ele quer orar por você, como está escrito em Efésios, é isso? Efésios que fala Efésios que fala 3:16, que fala que nós somos... Não, foi Romanos 8:15, 26 e 27, é o Espírito de doação. Eu estou muito agradecido, eu acho que você também está, de ter o Espírito Santo de chegar perante o nosso Pai com uma oração perfeita sobre nós, fazendo intercessão para nós também. Olha que maravilha isso. Essa é a mensagem de hoje. Eu tenho um próximo vídeo que eu vou falar sobre o pecado. Eu vou continuar aqui, tá, queridos? E vai ser o próximo vídeo que vai emendar isso aqui. A intenção que eu tenho, é claro, é para mostrar para todos aqueles que amam o Senhor, que o pecado não tem
não tem essa coisa toda, tá? Não tem essa bola toda não, tá? Como é falado para você. Não tem. Tem consequências, mas não tem essa bola toda e não interfere com o seu relacionamento com o Senhor. Não interfere. Eu vou provar isso para você através das Escrituras, para os que estão ouvindo, porque é muito difícil, né, queridos? Por 2000 anos a igreja tem pregado isso, né? As pessoas têm sentido essas coisas pesadas neles, né? E o Senhor está falando nessas últimas horas que esse fardo não existe, foi colocado em você por causa do maligno. Tá? Eu deixo para o próximo vídeo, já passou 25 minutos. Fica na paz e no amor de nosso Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, pela mensagem, nosso Senhor pela mensagem. E, Pai, por favor, abençoe essa mensagem que cai em todos os corações dessa terra. Ajude-nos todos nós, Senhor, que procura o Senhor, que estamos procurando o Senhor para poder falar desses mistérios que têm sido escondidos, estão agora revelados. A gente possa saber orar ao Senhor em línguas, Senhor, em línguas, em nossa privacidade, impedindo, né, Pai, passando realmente, pedindo ajuda ao Espírito Santo, né, Pai, para orar para nós que temos dificuldade até em orar, Senhor. Ajude-nos então. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por enviar, então, o Teu Espírito para nos ajudar também, Pai. Não interceder por nós. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Fique na paz e no amor do nosso Deus, amado. Santifica essa mensagem, Senhor, por favor. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.